Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Tô gravando aqui o vídeo um pouco mais tarde, mas vamos às análises palpites dessa sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Vamos com tudo, vamos pra cima, rodada um pouco menor, apenas 6 joguinhos, fechou? Então vamos pra cima dos Greens. Galera, primeiro jogo, Miami Heat contra Boston Celtics. Lembrando que vai ter uma odd 9 pra vocês aqui, no link fixado ou na descrição, uma múltipla operação odd 9. Lembrando que ontem a gente acertou todos os palpites do grupo gratuito. Lá no grupo VIP pegamos o mod 3. Foi uma forrada cabulosa, 9 pontos do Gui Santos, ele fez 18. A duplinha, mandei uma unidade e meia para vocês do Raptors e dos Spurs. Bateu também. E pegamos na NCAA também mais um green. Então, meu irmão, vamos com tudo, vamos para cima que hoje vai ter mais palpite. Cara, vamos fazer a análise aqui. Boston Celtics e Miami Heat, né? Cara, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é a estreia do Nikola Vucevic, ex-jogador do Chicago Bulls, hoje por parte do Boston Celtics. Assim, cara, se você dá mais tempo aqui no canal, eu sempre bato na tecla de que o ponto fraco do Boston Celtics era o garrafão, né, que na temporada passada era o Kristaps Porzingis, e aí nessa temporada tá sendo o Neemias Queta. Quando você traz o Nikola Vucevic, que é um cara muito experiente, um cara que joga na NBA há bastante tempo, na seleção de Montenegro, e é um titular, né? É acostumado a jogar. Então, meu irmão, acho que a equipe do Boston Celtics vai voar. A equipe do Boston Celtics hoje é candidata a terminar a temporada regular na primeira colocação, na minha opinião, cara. De verdade, se vocês forem ver aqui, a equipe do Boston Celtics está com 4 vitórias de diferença para a equipe dos Pistons, que perderam ontem para o Wizards, meu irmão. Então a equipe do Boston Celtics, na minha opinião, vai chegar pesado aí. E eu vou com a vitória deles, cara. Vou com a vitória do Boston Celtics. Eu acho que é difícil palpite de jogador, né, cara? Porque Vucevic entrando agora. Vamos ver como que vai ser a rotação. Rebotes, quem que vai pegar, se vai ser ele, se vai ser outro cara. Eu quero ver um pouco, quero assistir esse time do Boston Celtics primeiro. Agora, fato é que os caras estão comendo a bola. 4 vitórias consecutivas, estão jogando muito bem. A equipe do Miami está muito instável, está num perde-ganha danado. Então eu vou apenas com a vitória do Boston Celtics, jogando em casa no TD Garden, né? O Heat está sem o Tyler Herro aí, então vamos com a vitória do Boston Celtics. Próximo confronto, o Detroit Pistons contra a equipe do New York Knicks. Lembrando, deixa o like, se inscreve, tá, galera? Fortalece bastante o trampo. Cara, Pistons e Knicks é sempre um clássico do basquete, né, meu irmão? Confronto pegado, foi o confronto inclusive dos playoffs da temporada passada. A equipe dos Pistons, que tem um cara que sempre joga muito contra os Knicks, que é o Cade Cunningham, meu irmão. O Cade Cunningham, não sei, cara, ele sempre joga bem contra os Knicks. O que pesa contra os Pistons, pra mim, na minha opinião, é o fato deles terem jogado ontem então vão vir de back-to-back, né, vão vir um pouco mais cansados. Porém, cara, eles perderam pro Washington Wizards, meu irmão. Surpreendentemente, o Wizards que tava sem Chris Middleton e tudo mais, porque, né, trocou na troca ali com o Anthony Davis. E eles perderam, né? Um resultado surpreendente, a maior zebra da rodada, né? Pra você ter noção, a gente nem operou nesse jogo porque não tinha nem odd, né? Direito, assim. Eu falei que tudo favorável aos Pistons tinha valor, mas, cara, eles perderam por 9 pontos de diferença. Então, assim, foi bem surpreendente. E quando você pega esse New York Knicks que tá com 8 vitórias seguidas, né? E mais que isso, essa vitória assim, se você for ver aqui, os Knicks e os Pistons, né, duelam direto aí por essa liderança da Conferência Leste. Então é um confronto que, na minha opinião, os Knicks chegam melhor, estão mais inteiros fisicamente. A questão realmente vai depender se os Pistons vão jogar igual jogaram ontem, né, esse jogo péssimo que eles fizeram contra o Wizards. Porque assim, cara, de verdade, os Knicks não tem nada a ver com isso. 8 vitórias seguidas. O Josh Hart e o Anthony Towns estão como questionáveis, mas eu acredito que joguem. E por parte dos Pistons, apenas o Tobias Harris não joga. Cara, eu vou te ser bem honesto, eu vou com o handicap a favor da equipe do New York Knicks. O fato da equipe dos Pistons, né, ter jogado ontem e ter perdido para o Wizards e os Knicks estarem com 8 vitórias consecutivas, eu acho que a equipe dos Knicks vem para ganhar, mas mesmo se perder, não perde por uma margem tão alta. Então eu vou pegar um handicap aqui da equipe do New York Knicks para esse confronto, tá? Próximo jogo, Milwaukee Bucks contra a equipe do Indiana Pacers. A gente não sabe aí se o Ivica Zubac vai jogar. Os Pacers perderam o Benedict Mathurin, né? Cara, assim, o que eu destaco da equipe dos Bucks, né? Eles estão sem o Giannis ainda. Tá um pouco difícil para eles. Eles, inclusive, venceram ontem contra a equipe dos Pelicans numa prorrogação. Anteontem. A equipe dos Pacers não joga desde o dia 3, então tá bem descansada, assim, né? Tá num período, assim, bom de descanso. Cara, o que eu vejo aqui de valor? Eu acho que o Kevin Porter Jr., tá?
O Kevin Porter Jr., galera, é um cara que estava lesionado aí, né? Voltou mais recentemente e voltou fazendo uma excelente partida, né? Combinando aí para mais de 30 PRA. E então aqui, ó, se vocês forem ver aqui, ele perdeu alguns jogos, mas sempre é um cara que tá mandando muito bem, principalmente com a lesão do Giannis. Ele é um cara que fica muito ativo. Então o que eu vou querer pegar aqui? Os pontos, rebotes e assistências, né? O PRA do Kevin Porter Jr., conjuntamente com uma vitória da equipe do Indiana Pacers, que na minha opinião tá chegando mais inteira aí. A gente só não sabe se o Ivica Zubac vai jogar, mas mesmo com ele jogando ou não, eu acho que o valor aqui tá na equipe dos Pacers, tá bom? Meia unidade, tá, galera? Esse jogo aqui não vale de muita coisa. Próximo confronto, Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans. Na minha opinião, acho que é o confronto mais tranquilo da rodada até então. Acho que o Timberwolves é bem favorito, tem muita vantagem. Tá jogando muito bem, né, dos últimos jogos assim. E jogam em casa, os Pelicans, pô, uma draga sinistra, vindo de 3 derrotas aí. Nos últimos confrontos entre Pelicans e Timberwolves, os Timberwolves venceram. Então, assim, eu acho que tem tudo para a equipe dos Timberwolves vencer. Acho que se não for isso, é zebra. Até o momento, assim, se você for analisar, a equipe do Timberwolves tá aqui na zona dos playoffs, né? Mas tá indo ali o Suns, a equipe do Golden State tá batendo na porta. Então, eu acho que é importante a equipe do Timberwolves converter esses jogos dentro de casa contra equipes que possivelmente não tem mais chances de playoffs, né? Então eu vejo a equipe do Timberwolves fazendo o suficiente para estar ganhando essa partida. Tá, palpite de jogador, cara, é sempre muito difícil, mas eu vou destacar aqui nos últimos confrontos entre Timberwolves e Pelicans, teve um jogador aqui que jogou muito bem, cara, que foi o Anthony Edwards aqui, ó. Ele fez 44 pontos, né, no último confronto contra os Pelicans. É claro que esse número está um pouco inflacionado por parte da prorrogação, mas mesmo assim ele foi um cara que jogou muito, né? Bateu 30 arremessos. Então eu vou pegar os pontos do Anthony Edwards, que é o principal jogador da equipe dos Pelicans aí para esse confronto, fechou? Bom, próximo palpite aqui, galera, lembrando, entra no nosso grupo 100% gratuito, tá? O link tá aqui na descrição ou através dos comentários. Por lá envio várias dicas e bilhetes prontos. Ontem, como eu disse, eu enviei 3 dicas lá e as 3 deram green, tá? Então se você não tá lá, tá perdendo os greens aí, entre de graça, vamos que vamos. Bom, rapaziada, Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies, né? Agora a gente tá entrando na parte dos jogos da madrugada, jogos que acontecem a partir da meia-noite. Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies. Cara, o que eu vejo de valor aqui? Cara, pra começar, eu acho que a equipe do Memphis, assim, tá extremamente lesionada, perdeu vários dos seus principais jogadores, qual seja o Jaren Jackson Jr., né? E o Vince Williams Jr., o Conchar também, que era um cara da rotação, e repôs mal, né, cara? Então repôs mal, assim, pegou mais picks, são mais escolhas, pensando mais no futuro. Então você tem o Jamoran, que é seu armador, tá lesionado. Você tem o Zach Edey, né, que seu pivô titular tá lesionado. O Santi Aldama, que é um excelente ala pivô ali da rotação, lesionado. O T. Jeremy, né, que tava aí voltando. Foi o cestinha do último jogo aqui contra a equipe dos Kings, cara. O T. Jeremy aqui, ele fez 26 pontos ou 28, se eu não me engano. Aqui ele fez 28 pontos, já lesionou de novo, já tá fora da partida. E assim, cara, a equipe do Portland é uma equipe que estava numa sequência muito boa, só que agora eles estão com 6 derrotas consecutivas. Tudo bem que eles enfrentaram alguns times realmente muito bons e tal, porém, cara, eu acho que dentro de casa, precisando de vencer, é a oportunidade da equipe do Portland. A equipe do Portland, que não foi tão ativa assim na trade deadline, não fizeram trocas praticamente nenhuma, pelo menos que eu me lembro aqui no primeiro momento. Então, cara, eu acho que a equipe do Portland precisa de vencer e tem um contexto perfeito para isso acontecer, tá? Então eu vou pegar aqui a vitória do Portland Trail Blazers, principalmente, cara, porque a equipe do Portland é uma equipe que trabalha muito bem o garrafão, com o Donovan Clingan, é uma equipe que tem um pivô, né, de alta estatura, e a equipe do Memphis aí, né, cara, sem o Zach Edey, sem o Jaren Jackson Jr., eu acho que a equipe do Portland vai vir para vencer esse confronto sem muita dificuldade, tá? Próximo confronto, Kings e Clippers, cara. Este confronto pode ser um dos mais traiçoeiros da rodada, na minha opinião. Vou só pedir antes, galera, para você me seguir no Instagram, @FabonTipster, tá? Mesmo o nome de usuário aqui do nosso canal. Lembrando também, tá, galera, que todos os meus melhores palpites você encontra no meu grupo VIP, tá, galera? O grupo selecionado de 5 a 10 entradas todos os dias,
tá? Bingos múltiplos de odds altas, operações ao vivo enquanto o jogo está acontecendo, tá, galera? Você vai receber todos os meus melhores palpites. Com o bilhete pronto, você só vai copiar e colar, vai receber tudo mastigadinho, não somente da NBA, mas também da NFL, esportes americanos, NCAA, NHL, Major League Baseball, que agora não está acontecendo, mas vai voltar em breve o calendário. Então, se você quiser forrar de verdade comigo, o link está na descrição. Adquira o grupo VIP, tem um plano mensal ao anual, vamos pra cima. Cara, Kings e Clippers, basicamente, se você for parar pra pensar, por que eu considero um confronto traiçoeiro? Porque o Darius Garland, né, que veio dos Cavaliers na troca pelo James Harden, ainda não joga, né, não tá saudável. Se você for para pensar, a equipe dos Kings começou a tancar, né, mas assim, cara, a equipe dos Kings está com 10 derrotas seguidas, né, isso pesa muito. E assim, eles não fizeram movimentações na trade deadline. Sabonis ficou, Zach LaVine ficou, o Keegan Murray ficou, Malik Monk. Cara, se você for olhar no papel, o time do Sacramento Kings não é ruim. Mas também, cara, parece que o time não quer nada. Então, acho que o clima é horrível, entendeu? E tudo aquela coisa, mas também a equipe dos Clippers, se você for ver, agora tá sem o James Harden, trocou no Darius Garland que não joga, trocou o seu pivô que é o Ivica Zubac, entendeu? Então, por exemplo, se você for ver aqui nesse último jogo contra os Clippers, né, o Garrafão, quem jogou de pivô titular foi o Brook Lopes, naturalmente. Mas quem foi o principal reboteiro foi esse moleque aqui, esse calouro, Yannick Nedhauser, né, 22 anos. E eu quero trabalhar alguma coisa a favor dele, porque se você for olhar, cara, o Brook Lopes é um veterano. Né, e é um veterano que, assim, não se movimenta tão bem, né? Se a gente for parar pra pensar, ele tá muito mais engessado, né? Aquele poste mesmo. E, cara, esse moleque aqui, ele tá trazendo uma intensidade diferente e eu gosto dele, cara. Ele quase pegou um duplo-duplo nesse último jogo. Foi 10 pontos e 8 rebotes e eu queria pegar a linha de rebotes dele, do Yannick Nedhauser, tá? Então eu vou aconselhar vocês, né, nessa leitura que eu tô tendo aqui, porque realmente sem o Ivica Zubac, a equipe dos Clippers tem que ter alguém para pegar esses rebotes. E na minha opinião, é esse cara que tá aparecendo aí. Eu acho que hoje ele é o cara mais alto desse time dos Clippers, inclusive, tá? Agora, palpite de jogador, cara, meu sincero conselho, minha sincera opinião, fica de fora, meu irmão, fica de fora. É claro que essa equipe dos Kings, na minha opinião, tem até um time coletivo hoje melhor, mas tá vindo de 10 derrotas seguidas. E, cara, a equipe dos Clippers hoje, né, sem o Darius Garland, é Kawhi Leonard mais 4. Kawhi Leonard e seus capangas. Então, assim, vai jogar agora com calouro, com pivô calouro, vai ser essas loucuras aí, entendeu? Então, eu aconselho vocês a ficarem de fora nos palpites relativos a quem vai vencer esse confronto de Kings e Clippers. Na minha opinião, é a mesma coisa de tacar uma moeda pra cima, pode dar qualquer coisa, fechou? Então é isso, galera, tamo junto, forte abraço, vamos forrar bastante, valeu!